Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que nos deu a oportunidade de chegar na casa dele mais esta noite. E nós estamos aqui para louvar, para nos prostrar diante de Deus, buscar a sua presença, para cultuar a Ele. Tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. E precisamos abrir o nosso coração para que Ele fale com a gente, através das orações, dos louvores e da sua palavra. Mas hoje nós temos aqui na nossa igreja o hábito de denominar quinta-feira como o culto da vitória. E quem de nós não precisa de alguma vitória? Né? Ainda que seja na área financeira, na área profissional, na saúde, ou uma vitória quando a gente vence o pecado, quando a gente tem uma tentação. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Então nós sempre estamos em busca de alguma vitória. E não tem problema nenhum nós realmente buscarmos a presença do Senhor, querendo a vitória em nossa vida. E se nós buscamos a vitória, é porque certamente nós temos alguma luta para vencer, para alcançar essa vitória. Só que a nossa vitória, sozinho, nós ficamos enfraquecidos. Então eu gostaria que você colocasse no seu coração nesta noite como tema, que a nossa vitória depende da nossa confiança em Deus. Você pode repetir isso comigo? A nossa vitória depende da nossa confiança em Deus. Porque se nós confiamos no Senhor, nós vamos agir e caminhar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós acabamos de cantar aqui, quem é esse que livra Daniel das covas, abre o mar, livra da fornalha, que é o Deus das causas impossíveis, que tudo pode, tudo faz, Criador de todas as coisas. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos buscando numa quinta-feira da vitória. Só que quando nós paramos no dia a dia para pensar quantos problemas nós enfrentamos, mas se nós estamos firmados com o Senhor, conectados com Deus, a gente passa pela prova dando glória a Deus. Assim foi com Daniel, assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim foi com aquele povo que atravessava o deserto. Então, se você abrir o seu coração e deixar a palavra entrar, você há de alcançar a sua vitória, porque a palavra que diz que nós somos mais que vencedores. Se você é mais que vencedor em Cristo Jesus, quer dizer que a sua vitória é possível, porque Deus é contigo. Amém? Só que nós que caminhamos com o Senhor e temos esse sentimento da vitória, para o homem natural é muito difícil entender isso, porque às vezes você passa lá uma enfermidade com o bebezinho, com a pessoa de mais idade, não importa qual seja o problema, mas você, ainda que sofra, ainda que sinta o problema, Isaías, você sabe que você pode passar, porque Deus é contigo. A paz que excede todo entendimento entra no seu coração e você enfrenta. Porque se você não estiver firmado com o Senhor, vem os problemas e você se abate, você cai. Por isso que muitas pessoas ficam deprimidas. E aí então, para começar, eu gostaria de estar lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você for falar da sua fé, da sua confiança em Deus, para uma pessoa que caminha de uma maneira natural, ela não vai entender. Uma pessoa que não caminha com o Senhor, se ela vê que você está passando por um problema na sua família, alguém enfermo, alguma luta, mas você está lá firme, de pé, não
gloriando por conta do problema, mas sabendo que Deus é contigo, as pessoas não vão entender. Uma pessoa natural que não esteja ali espiritualizada ou não esteja conectada com o Senhor, não vai entender quem é esse Deus que livrou Daniel das covas dos leões. Você consegue entender isso? Se a gente olhar para as leituras bíblicas, vai parecer loucura. Para mim parece loucura imaginar um mar abrindo. Então tem tantas passagens na Bíblia que parecem loucura. E que se nós olharmos com os olhos naturais, nós não vamos entender e vai parecer de fato loucura. Por isso que quando nós caminhamos com o Senhor, nós temos que ser meio doido mesmo e falar, não, o problema está ali, mas o Senhor está comigo. E é por isso que no dia da vitória você tem que vir e tomar posse da sua vitória, daquilo que você busca, porque se você abrir o seu coração e deixar a palavra falar, você vai receber a sua resposta, porque o Senhor vai te dar a resposta. Que Gênesis e Apocalipse está aqui, o manual para a nossa vida. Mas nós temos que crer, saber que o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo sempre. Então, diante disso, eu quero compartilhar, irmãos, uma palavra que está lá no livro de Daniel. De Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura de qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Entende, irmãos? O rei levanta uma estátua de 60 côvados. 60 côvados, se você olhar, dar uma estudada sobre isso, equivale mais ou menos a 27 metros. 27 metros, nós estamos falando mais ou menos uma altura de um prédio de 10 andares, aproximadamente. Então você vê o tamanho que era uma estátua, que foi construída. E ele constrói por uma vaidade de ser adorado. E aí o texto continua dizendo depois então: e o rei Nabucodonosor mandou juntar os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele fez para que ele fosse adorado. Ele queria ser exaltado. Vaidade. Versículo 6 diz assim: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançada dentro do forno de fogo ardente. Ah, Jesus. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátuas de ouro que levantastes, adoraram. Ei, sempre nós vamos encontrar alguém para querer nos prejudicar. Para ajudar são poucos, para atrapalhar tem um monte.
E aí, aqui então já começa a primeira reflexão nesta noite para a nossa vida. O que nós temos adorado? Nos dias de hoje, se fosse levantada uma estátua, e você recebesse um decreto desse, o que você faria, sendo um servo de Deus? Você caminhando com Cristo na igreja dele, confiando e dizendo que Deus é tudo para você, a sua dependência está nas mãos dele. Qual seria a nossa posição? O que nós temos adorado? Porque são tantas as coisas que nós convivemos no dia a dia, são tantas situações que nos faz desviar e faz nós adorarmos muito mais do que o próprio Deus. Será que nós somos capazes de falar não para o mundo, capazes de enfrentar os reis que se encontram porta da igreja para fora? Uma reflexão para todos nós. E aí eu me leva na palavra de domingo. Passa o dia, passa a noite, passa o que for, mas nós ainda não estamos salvos. Nossa salvação se constrói todos os dias. Aí lá em Isaías 42, 8 diz assim, que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Aqui nós temos dado ouvido aos prazeres do mundo, à internet, às festas mundanas, que às vezes a gente vai lá e segue, para não ficar mal naquele grupo de amigos, não ficar mal lá no trabalho, o que vão falar de mim. Onde quer que a gente vá, nós temos que ter a presença de Cristo conosco ali, ser luz onde quer que você vá. O que nós temos feito diante das situações que o diabo nos coloca em bandejas de prata? Essas adorações que muitas vezes nós temos feito, nos afasta do Senhor. Passo às vezes hora, vendo o WhatsApp, mensagem A e B e C, e não tenho a coragem de ler a palavra de Deus, para que possa ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E a palavra diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. E às vezes nós buscamos todas as outras coisas, e deixamos isso para o segundo plano, e queremos vitória. E Deus tem vitória para cada um de nós, mas nós precisamos confiar nele e andar segundo a vontade dele. E é mais simples do que nós imaginamos. O grande ponto é que a gente não pratica, a gente deixa as coisas irem entrando. E aí então, voltando para o texto, a partir do versículo 15, vai dizer, agora, a partir do 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, a propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de ti responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não servirmos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia! Que coragem, que ousadia. É fácil dizer não? Sim ou não? Não. Porque às vezes nós vamos pensar, o que o mundo vai falar?
No caso deles aqui, meu Deus, se eu não me prostrar, vou ser jogado, vou morrer na hora. Só que eles precisavam de uma vitória, eles confiavam no Senhor, eles sabiam que Deus não ia desamparar, e que os planos de Deus se cumpririam na vida deles. Então eles falaram não. Só que nós, nos dias de hoje, o que mudou em relação a eles? Nada. É falar não para aquilo que nos separa de Deus. E o que nos separa de Deus, senão o pecado? E o pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. É tudo aquilo que nos desvia da presença do Senhor. Quer vitória? Então dependa do Senhor, confia nele, age. Se for da vontade dele, sua vitória virá no tempo certo, no tempo determinado. E se não vir, ele continua sendo Deus. Nós temos que saber que ele tem uns planos para cada um de nós. Por isso que uns partem antes, outros partem depois, não dá para entender. Você entende isso? É difícil. Mas são os planos de Deus. E Deus não deixa de ser Deus por conta disso. Agora o mundo, ele vai sempre tentar nos intimidar. Assim como o rei veio para intimidá-los. Assim como o rei veio para falar, olha, ou você faz isso, ou vocês serão lançados. Já tinha um decreto para isso. Tinha um decreto e mesmo assim ele veio forçar. E o mundo vai ser da mesma maneira. Ou você faz aquilo, ou você vai lá com a nossa festinha, vai ser meio excluído. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ei, o mundo sempre vai tentar nos desviar daquilo que nós confiamos no Senhor, tentar desviar a cada um de nós do caminho. Por quê? Porque eles não estão na mesma fé que você. Porque o homem natural não entende as coisas espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente, então ele não sabe da sua caminhada com o Senhor. Agora, Deus disse lá para Josué que ele estaria sempre com ele e não desampararia. E nesse momento aqui não seria diferente com aqueles homens. E nos dias de hoje não será diferente com cada um de nós. Deus vai continuar comigo e com você nas lutas, nas batalhas, nas guerras, nas pelejas, nas fornalhas, nos desertos, nas covas, nos leões, onde quer que seja. Se você confiar nele, ele estará contigo. Ele não nos deixará, não nos desamparará. Só que a vontade dele vai se cumprir, ainda que a gente passe luta. Às vezes nós temos que passar por situações para crescer, para se aproximar dele. Infelizmente é uma realidade. Agora a nossa confiança deve ser total no Senhor. Salmos 9, capítulo 9, versículo 10, diz assim: e em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que o buscam. Ele não vai desamparar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Você confia no Senhor? Você tem buscado a presença dEle? Ele não vai te abandonar. Ele vai estar contigo. Aleluia. Versículo 19. Louvado seja o Senhor. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante com Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que acostumava aquecer. Ah, Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, é o que falou Coríntios. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. O que parece loucura é verdade. Você consegue entender? Eu fico imaginando uma fornalha normal. Já deve ser uma coisa absurda, né? Qualquer fogo, você bota o dedo lá, já. Agora você imagina aquecer 7 vezes mais. Agora, o rei, ele fica tão bravo, tão furioso, que ele manda aquecer 7 vezes mais. Agora, o que nós faríamos? Lá tem um decreto, lá tem uma condenação. Eles se posicionam que vão continuar firme com Deus.
E aí ele fala assim, então vai lá e ainda vou esquentar mais ainda. O que você teria feito? O que você faria nos dias de hoje se isso acontecesse? Se você fosse provar da sua fé. Ei, quantas provas nós passamos no dia a dia. E às vezes nós abrimos a boca em vez de orar e falar, Senhor, Tu é comigo. Vai à frente, me dá força, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá resposta, abre minha mente, Senhor. Em vez de a gente fazer isso, o que a gente faz muitas vezes? Murmura, reclama, desvia de tudo aquilo que é da vontade de Deus, desagrada a Deus. Isso começa por mim. Deus fala com a gente que está no altar. A gente compartilha para aqueles que quem quiser ouvir, que ouça, aqueles que têm ouvido, que ouçam. Mas o que nós faríamos? Jesus amado, 21. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, chapéus, vestidos e foram lançados dentro do forno do fogo ardente, do jeito que estavam. Do jeito que estavam. Pegou e vai. Nossa, que loucura. Talvez eu se estivesse no lugar deles, falava assim, olha, eu vou prostrar diante do Senhor, rei, porque a gente acaba amolecendo. Às vezes a nossa confiança, a nossa dependência, que tanto nós falamos, acaba muitas vezes sendo tão superficial. Agora, quando nós realmente vivemos a palavra, deixamos ela entrar no nosso coração, na nossa mente, somos norteados por ela, nada nos abala, assim como foi com aqueles homens. Nada nos abala. 22, e porque a palavra do rei apertava e o forno estava sob maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que absurdo. Jesus, não, a mente natural não consegue entender isso. Se a gente for olhar sem os olhos espirituais, você fala, isso não é possível. Então, 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou disso aos seus capitães. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei, é verdade, ó rei. E respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, aleluia. Ele não desamparou, ele não deixou, ele não abandonou. Era uma fornalha, ele não livrou da fornalha, mas estavam juntos, estavam lá. O Senhor se fez presente com ele, assim como nesta noite o Senhor se faz presente na sua vida. Se você confiar totalmente nele, caminhar com ele e ser totalmente dependente de Deus, aleluia. Por mais ardente que seja a sua fornalha, ele vai estar contigo. E querendo Deus, sendo da vontade dele, você também vai sair ileso dessa fornalha. Como Deus é bom. Jesus amado, o rei viu o 4º homem semelhante ao filho dos deuses. Sabe o que é? Você consegue imaginar, irmãos? Para mim parece loucura, Isaías. Loucura. Um rei faz o decreto, manda colocar as pessoas lá, quer que morra, porque não estava cumprindo a ordem do rei, porque não confiava no Deus deles. Aí o próprio rei vai lá e declara, quem que é aquele 4º homem que parece um dos deuses, filho dos deuses? Jesus, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Não tem mudança nenhuma, não tem diferença nenhuma, é o mesmo Deus. É o Deus que nós precisamos confiar. É o Deus que, se nós queremos vitória, temos que confiar totalmente. Só faça a sua parte, só segue o caminho que Ele tem recomendado a você através da sua palavra. O demais é com Ele. Ele vai fazer a parte dele.
e muito bem feito. A questão é se nós estamos fazendo a nossa. E não basta fazer de qualquer jeito, tem que fazer bem feito, porque Deus é Deus. Oh, glória a Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem o só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Oh, aleluia. Aí falou Nabucodonosor e disse, preste atenção, irmãos, Jesus: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus de hoje, que enviou o seu anjo e levou os teus servos que confiaram nele, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos que confiaram nele. Quero falar de novo, para que a gente entenda que nós precisamos confiar no Senhor. Confiando nele, a sua vitória virá. Mas não arregue, não abra mão, não desista, não abandone o Senhor por qualquer coisa. Mas segue firme. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Não tenha medo de falar não para o mundo. Não tenha medo de se apartar. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Fique em paz. Segue o que Deus colocou no teu coração. Você não foi chamado em vão para seguir o Senhor, para deixar a sua vida que levava. Mas você foi chamado para escrever uma nova história na sua vida, porque grandes coisas Deus tem na sua vida, na sua casa, e de todos aqueles que estiverem à sua volta. Oh, glória a Deus. O próprio rei testemunha e declara que Deus enviou seu anjo para livrá-los. O que você tem passado, irmãos, no seu dia? Quais têm sido as lutas? O que você precisa que realmente seja liberto? O que você precisa que Deus possa agir? Você tem liberdade de chegar diante de Deus e apresentar suas causas a Ele. Que é a palavra dele que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, apresenta as vossas petições diante de Deus, em súplica, em oração e em ação de graças. Aleluia. Não se apavore. Tem fornalha, está passando em fornalha, apresenta a Deus, confia nele, segue firme, como já foi dito aqui pelo irmão Reinaldo, não desista. Aí sempre vai ter um motivo para abandonar o barco, mas o Senhor está sempre ali para nos acolher, nos ajudar e ser o quarto homem, como foi com aqueles homens, se alguém que está do seu lado, porque ao nosso derredor está o diabo bramando, querendo nos tragar, mas ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. 29, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, serão despedaçados, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. O próprio rei baixa um decreto dizendo: não há outro Deus igual a esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E sabe o que Deus fez?
através do rei para esses homens, que estavam condenados ali pelo decreto do rei. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja o Senhor. Santo é o teu nome, meu Deus. Próprio rei faz prosperar. Eu gostaria que você guardasse no seu coração 4 pontos para você refletir sobre a sua vida, para você que busca vitória e que às vezes está demorando para chegar, mas saiba que no tempo certo o Senhor vai responder, porque tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Fidelidade a Deus. Mesmo diante da morte, os jovens permaneceram fiéis a Deus. Seja fiel com Deus. Confia. Entrega o seu problema ao Senhor. Confia, espera. Segundo ponto, a presença de Deus. Deus estava presente ali na fornalha, protegendo e livrando os seus servos, porque se não fosse Deus, eles não sairiam daquele lugar. Se não for Deus na sua vida, já entramos com mais da metade da derrota. Então confia no Senhor, na presença dEle, o poder de Deus. A história demonstra o poder de Deus para intervir e proteger aqueles que nele confiam. Poder de Deus. Esse Deus é poderoso, esse Deus é bondoso, esse Deus é misericordioso. Ele não te chamou para te envergonhar. Ele te chamou porque Ele tem algo tremendo para a sua vida. E o sofrimento e a glória de Deus. Deus pode usar o mesmo sofrimento para revelar a glória dele. Ele foi assim com Lázaro. Ele falava que a morte de Lázaro não era para vergonha, não era para nada, mas era para a glória dele. Às vezes você está passando alguma luta, alguma dificuldade, não é porque Deus quer que você sofra, mas é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Porque os testemunhos que você vai dar depois, muitas vidas serão alcançadas. Então que a gente possa, nesta noite, olhar para dentro de nós e ter a certeza e a plena convicção que esse Deus se faz presente na nossa vida, que Ele nunca abandonou aqueles que buscam Ele verdadeiramente, aqueles que confiam nele e aquele que vive segundo a Tua palavra. Não foi assim no passado, não é assim nos dias de hoje, e não será para os dias que estão por vir, até a vinda de Cristo. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Oh Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Quem é esse Deus que tanto faz por nós? O que dizer, ó Pai, desses ensinamentos que tem na Tua palavra, Senhor, para que nós possamos nos despertar no dia de hoje, que nós possamos olhar, ó Pai, que o Senhor não abandona ninguém, ó Pai, que realmente busca o Senhor. Nesta noite, ó Pai, nos renova, ó, que a gente possa realmente caminhar confiando totalmente em Ti, sendo totalmente dependente de Ti. Desperta, ó Pai, e fortalece o nosso coração e a nossa fé, Senhor, para que nós possamos olhar a história desses 3 homens e ver, ó Pai, que não devemos ter medo de situações, de problemas nenhum que tenta desviar de Ti, mas que isso sirva de situações para que a gente possa crescer e nos aproximar mais do Senhor.
que as lutas e as fornalhas que cada um dos seus filhos passam, ó Pai, e tem enfrentado no dia de hoje, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles, ó Pai, que têm sofrido, Senhor, que o Senhor possa visitar através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa ir à frente, ó Pai, que o Senhor possa ir guerreando por cada um deles, que o Senhor possa abrir a nossa mente e entender que nós temos o poder através do nome de Jesus, e que nós temos autoridade ao declarar a sua palavra, Pai, e que nós temos o papel de confiar em Ti, e seguir em frente, sabendo que a resposta virá, e a resposta virá no seu tempo, e a resposta virá da maneira que lhe agrada, porque nós não estamos aqui para a nossa vaidade ou para sermos servidos, mas estamos aqui para servir ao Senhor, estamos aqui para que o Teu nome seja glorificado. Então, por maior que sejam as lutas, apenas nos fortalece, nos guia, nos guarda, nos protege, dá sabedoria para o Teu povo, faz com que possam ser sedentos cada vez mais por Ti, que possam sentir a necessidade da Tua presença, e que possam confiar, que no momento certo, a vitória virá, porque o Senhor é aquele que não abandona ninguém. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e tudo que o Senhor ainda há de fazer, e assim nós Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma linda salva de palmas e